Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar assistindo a esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para mais uma mini aula, tá? Hoje nós daremos sequência ao assunto, né? Forças intermoleculares. Na primeira mini aula nós falamos sobre os dois primeiros tipos, né? De forças intermoleculares. Nessa daqui nós trataremos dos dois outros tipos de forças intermoleculares. Hoje, basicamente, nós falaremos sobre as forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio e as interações do tipo íon dipolo, tá? Bom, espero que vocês gostem desse conteúdo e que de alguma forma esse material auxilie no estudo de vocês. Bora lá então, para a nossa mini aula de hoje? Bom, falando sobre as ligações de hidrogênio, né, que é o terceiro tipo de força intermolecular que nós estamos discutindo aqui. Bom, as ligações de hidrogênio, elas são conhecidas também por pontes de hidrogênio, tá? Pode aparecer com esse nome aqui para vocês. Ligações de hidrogênio é a mesma coisa que pontes de hidrogênio. Bom, um fato, né, muito importante sobre esse tipo de força. Assim como a força do tipo dipolo permanente, a ligação de hidrogênio ela atua sobre moléculas de substâncias polares. Na verdade, ela é um tipo especial, né, de força do tipo dipolo permanente, que ela vai ocorrer num caso específico que eu vou falar para vocês aqui quanto que vai ser observado. Bom, são forças intermoleculares muito mais intensas do que as forças de London e do que as forças do tipo dipolo permanente. As ligações de hidrogênio são forças intermoleculares observadas, por exemplo, entre as moléculas de água. Quando eu tenho as moléculas de água no estado líquido aqui, por exemplo, entre uma molécula e outra, a gente vai ter uma força, né, que é a ligação de hidrogênio, tá? São forças, então, mais intensas do que as duas primeiras que nós vimos, ok? Bom, por que o nome, né? Por que é ligação de hidrogênio? O porquê desse nome? Pessoal, esse tipo de força recebe esse nome, pois ele ocorre em moléculas que apresentam, né, átomos de hidrogênio, um ou mais átomos de hidrogênio ligados diretamente a átomos pequenos e extremamente eletronegativos. Nesse caso, eu estou falando de três átomos principais: flúor, oxigênio, nitrogênio, né? Nós vimos na aula sobre propriedades periódicas que a eletronegatividade ela aumenta, né, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se eu pego aqui elementos como flúor, oxigênio e nitrogênio, né, são três, né, dos elementos mais eletronegativos que nós temos na tabela periódica. Então, toda molécula, né, que apresentar um ou mais hidrogênios ligados ou a um átomo de flúor, ou de oxigênio ou de nitrogênio, o tipo de força que vai atuar entre as moléculas dessa substância são as ligações de hidrogênio, tá? Será a ligação de hidrogênio. Bom, qual a consequência disso, né? As ligações de hidrogênio, deixa eu só ver aqui, aqui eu pulei. Quais as consequências disso, né? As moléculas unidas por ligações de hidrogênio, elas vão apresentar o quê? Altos pontos de ebulição. O ponto de ebulição de uma molécula que apresenta forças do tipo ligações de hidrogênio, ele vai ser superior, né, ao ponto de ebulição observado para aquelas moléculas unidas por forças do tipo dipolo induzido ou dipolo permanente. Isso por quê? Porque a ligação de hidrogênio são forças, né, mais intensas do que esses outros dois tipos. Se eu tenho aqui, por exemplo, as moléculas de água no estado líquido, eu vou ter aqui o estabelecimento da ligação de hidrogênio aqui, que vai ocorrer da seguinte forma, ó. O polo negativo da molécula de água, né, que é o átomo de oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele vai interagir com a próxima molécula de água aqui através do hidrogênio dela. Então, eu tenho aqui a interação, ó, entre o oxigênio da molécula de água e o hidrogênio da outra. E assim sucessivamente. Esse tipo de força, ele é bem mais intensa do que as forças do tipo de polo permanente, tá? Então, consequentemente, quando eu estou falando de moléculas que apresentam forças intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, os pontos de ebulição serão superiores aos observados para as moléculas do tipo que apresentam forças do tipo dipolo induzido e dipolo permanente. Exemplo de moléculas, né, que apresentam forças intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio: a água, né, a amônia, ácido fluorídrico, né, HF, o metanol, dentre outros. Olha só, em todos esses casos aqui nós temos, né, no caso da molécula de água, hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. No caso do NH3, eu tenho aqui, ó, NH3. Eu tenho o quê? Hidrogênio ligado diretamente a nitrogênio. Então, é ponte de hidrogênio também, ou ligações de hidrogênio. No caso da molécula de HF, eu tenho hidrogênio ligado diretamente a flúor. Então, também o tipo de força que vai atuar aqui são ligações de hidrogênio, né? As ligações de hidrogênio, elas são observadas quando eu tenho moléculas que apresentam um hidrogênio ligado diretamente ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, tá?
Então, aqui alguns exemplos de moléculas, né, que são unidas por forças do tipo ligações de hidrogênio, tá? Bom, uma outra consequência aqui, né? As ligações de hidrogênio, elas têm uma particularidade. Por elas serem, né, forças mais intensas, no caso da molécula de água, acontece uma coisa muito interessante. As ligações de hidrogênio, elas diminuem a densidade da água quando ela está no estado sólido. Quando a gente pega um pouquinho, né, uma amostrinha de água líquida, por exemplo, e coloca no congelador, o que vai acontecer? Né? A baixa temperatura ela vai fazer com que as moléculas da água líquida comecem a se aproximar, até que elas fiquem unidas mais forte, né, gerando o estado sólido. Só que o que acontece? Devido às ligações de hidrogênio, as moléculas de água no estado sólido, elas se organizam de uma forma um tanto quanto peculiar. Elas se organizam formando uma espécie de hexágono, tá? E quando eu tenho a formação aqui, a organização das moléculas formando um hexágono, aparece esse espaço aqui, ó, no meio, né, um espaço vazio. O que acontece? Esse espaço vazio ele acaba promovendo um aumento no volume. Como a gente viu aqui, ó, né, nas primeiras aulas, a gente viu que a densidade ela é dada pela massa e o volume. Se eu tenho aqui um aumento do volume, eu tenho uma diminuição da densidade. Então, devido a essa organização aqui, né, especial das moléculas de água no estado sólido, a água no estado sólido, ou seja, o gelo, ele vai apresentar uma densidade menor do que o da água líquida. Então, por isso, quando eu coloco um cubinho de gelo, né, num copo com água, por exemplo, o gelo fica sobre a superfície, porque ele é menos denso do que a água líquida, tá? Tudo isso por conta da forma como as moléculas de água se organizam no estado sólido, tá? Esse espaço vazio aqui que acaba aparecendo, ele aumenta o volume, né, e consequentemente diminui a densidade. Densidade da água, né, da água líquida, por volta de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto a densidade da água sólida, ou seja, a densidade do gelo é de 0,9. Então, se eu coloco um pouquinho de gelo na água, esse gelo ele vai flutuar, ele não vai afundar, porque ele é menos denso do que a água líquida, ok? Bom, um outro ponto também que merece destaque aqui é a importância biológica das ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio elas são muito importantes, pois elas são responsáveis pela interação entre as fitas antiparalelas do DNA. O DNA ele é um ácido nucleico, né, que é responsável pela transmissão, né, das informações genéticas, ou seja, ele é essencial para todo ser vivo, né? E o DNA ele é formado por duas fitas antiparalelas, tá? E essas fitas, né, o que mantém elas unidas são ligações de hidrogênio, conforme pode ser observado aqui, ó. Eu tenho o hidrogênio de uma molécula interagindo com o nitrogênio da outra molécula, o hidrogênio de uma molécula interagindo com o oxigênio da outra molécula. O que faz essas fitas estarem ali ligadas, né, e consequentemente torna possível, né, a existência do DNA, são as forças do tipo ligação de hidrogênio. Então, esse tipo de força tem uma importância biológica muito bacana, muito interessante, tá? Se não fossem as ligações de hidrogênio, não haveria o DNA, né, como a gente conhece, ok? Um outro ponto importante também, né, que as ligações de hidrogênio conseguem explicar, é o fato de como os insetos conseguem, né, andar sobre a água. Por que um inseto, quando ele pisa sobre a superfície da água, ele não afunda? Ele consegue andar, né? Coisa que nós não conseguimos. Bom, os insetos conseguem andar sobre a superfície da água graças a uma propriedade denominada tensão superficial. A tensão superficial, pessoal, ela é uma espécie de película, tá, que se forma na superfície da água. Bom, como que essa tensão superficial se forma, né? Imagine que aqui eu tenho uma molécula de água, aqui também, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Aqui eu vou ter cada molécula interagindo com todas as outras ao seu redor. Agora, quando eu estou na superfície do líquido, observe que as moléculas da superfície elas não têm interação com moléculas acima, já que não existem moléculas acima, né? Então, elas vão interagir apenas com as moléculas que estão do lado e que estão abaixo. Como eu não tenho a interação dessas moléculas da superfície, né, aqui com outras moléculas, porque eu não tenho mais moléculas acima, acaba que na água acaba formando essa película aqui, ó, né, que é a película que dá uma certa resistência à água. Essa película ela é chamada de tensão superficial. Então, um inseto, quando ele pousa sobre a superfície da água, né, o peso dele, a massa dele, a força dele, das patas dele sobre a superfície da água ali, não é suficiente para poder romper essa tensão superficial. Então, um inseto consegue facilmente se movimentar sobre a superfície da água, né? O que a gente não consegue. Se a gente pega um copo com água e coloca o dedo, a nossa força é suficiente para poder quebrar essa tensão superficial da água, ok? Então, a tensão superficial da água é essa película que se forma na superfície da água
em decorrência, né, ali das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, ok? A explicação está aqui, né? A gente então tem um copo com água, por exemplo. Se um mosquito, né, for lá pousar sobre a água ali, ele não vai afundar, porque ele não tem força suficiente para poder romper essa tensão superficial. Né? Aqui, como eu disse, as moléculas estão organizadas dessa forma. As moléculas de baixo que elas interagem com todas as outras ao seu redor, só que as moléculas de superfície, elas interagem apenas com as moléculas que estão ao lado e as que estão abaixo, já que eu não tenho molécula aqui em cima. Como elas não interagem ela não tem interação com moléculas em cima, acaba criando uma película aqui que é a tensão superficial da água, ok? Um exemplo bem bacana aqui, né, da tensão superficial, essa foto aqui fez muito sucesso, é uma foto que foi tirada milésimo de segundos antes da quebra da tensão superficial da água por um nadador, né? Quando você observa aqui essa foto, observa que, ó, a película, né, da água, essa tensão superficial, ela ainda não havia sido rompida, né? De forma que poucos milésimos de segundo depois, quando o nadador ele levantou, essa película de água já saía, né, de cima dele. Então, uma foto muito interessante demonstrando aqui, comprovando, né, a existência da tensão superficial da água, ok? Bom, um outro fato interessante também, que as ligações de hidrogênio estão envolvidas, né, tem a ver com as quebras das ligações que ocorrem ali nos nossos cabelos, né? Como a chapinha, por exemplo, alisa os cabelos. Pessoal, o formato dos nossos cabelos depende basicamente de forças intermoleculares que atuam na queratina, tá? Então, a substância ali, né, que promove essa modelagem do nosso cabelo, tá? Nas moléculas ali, entre as moléculas de queratina, acontecem dois tipos de interações, dois tipos de forças intermoleculares, as ligações de hidrogênio e as pontes de sulfeto, que é um outro tipo de força intermolecular, tá? O que acontece? Um cabelo cacheado, então, ele vai ter essas forças, né, essas forças intermoleculares muito fortes, então promovendo esses cachos, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem o cabelo cacheadinho e ela quiser tornar o cabelo dela liso, o que ela pode fazer? Ela simplesmente pode passar a chapa, né? Ou utilizar um secador. Por quê? Porque a temperatura da chapinha ou do secador, ela é suficiente para poder quebrar, ó, essas forças aqui, para poder romper essas forças. Quando eu rompo essas forças, eu separo, eu solto esse fio aqui, então ele fica solto, e eu posso, então, modelar o meu cabelo de forma que ele vai ficar liso. Obviamente, quando a gente, né, faz isso com o uso de um secador, de uma chapinha, esse alisamento ele não é permanente, ele é provisório. Porque quando eu molhar o cabelo, né, a hidratação vai promover o quê? A volta dessas ligações, então o cabelo vai voltar a ser de forma como ele era antes de passar a chapinha ou secador, tá? Mas agora, quando a gente fala dos alisantes, aí já é um processo um pouco diferente, tá? Os alisantes, eles promovem, né, um alisamento definitivo, porque eles provocam a quebra dessas ligações de enxofre de forma definitiva. Então, lá, ó, imagine que eu tenho um cabelo, a pessoa tem um cabelo cacheado, né, e ela quer alisar o cabelo. Ela vai usar um alisante, né, esses alisantes, geralmente, eles têm em sua constituição ácidos ou bases, tá? Esses ácidos ou bases são capazes de quebrar essas ligações aqui, ó, essas pontes de enxofre, tá? Passei aqui um alisante, então, né, um alisante ali que tem o ácido ou base capaz de romper essas ligações. O que vai acontecer? Essas ligações serão quebradas e haverá uma separação dessas moléculas, né? Permitindo, então, que o cabelo ele possa ser modelado da forma como a gente quiser. O cabelo vai ficar liso. Só que aqui, nesse caso, como essas ligações elas são quebradas de forma definitiva, eu posso molhar o cabelo que ele não vai voltar a cachear, ele vai continuar liso, tá? Porque eu tenho uma quebra definitiva, eu tenho um rompimento definitivo dessas ligações. Quando eu passo a chapinha, não. Eu tenho uma quebra provisória dessas ligações, de forma que quando eu colocar água, quando o cabelo molhar, ele vai voltar a ficar cacheado. Tá joia? Então, aí são algumas aplicações, né, das forças intermoleculares, nesse caso, forças do tipo ligações de hidrogênio, aí que estão presentes em situações do nosso cotidiano, tá? Bom, falando agora, então, sobre o último tipo de força intermolecular, a força do tipo íon dipolo. Pessoal, a força do tipo íon dipolo é a mais intensa que existe, é a mais forte. Ela não é um tipo de força intermolecular propriamente dito, né? Olha o nome, força intermolecular. São forças que atuam entre as moléculas. Nesse caso aqui, ela não é propriamente dito um tipo de força intermolecular, porque ela ocorre entre íons e moléculas polares, tá? Então, nós dizemos que ela é um tipo de interação intermolecular, tá? Esse tipo de força ele resulta da interação entre íons e moléculas polares, tá? Eles atuam, então, sobre moléculas o quê? Sobre compostos polares, né? Já que todo composto iônico é polar,
né? Então, quando a gente fala em força do tipo íon dipolo, atua sobre compostos polares, um composto iônico e um composto pode ser molecular, só que polar, tá? Esse tipo de força ele é observado, por exemplo, quando um composto iônico, tá? Ele é dissolvido em água, tá? Quando eu dissolvo, por exemplo, sal de cozinha, NaCl, em água, nós vamos observar interações do tipo íon dipolo. Vamos entender aqui como é que isso ocorre, né? E o porquê do nome. Por que o nome é íon dipolo? Bom, esse nome íon dipolo é pelo fato da gente estar observando ali a interação entre íons, né, de um composto iônico e moléculas polares, então por isso dipolo. Quando um composto iônico ele é dissolvido em água, vai ocorrer a interação entre os íons, né, gerados e as moléculas de água. Então imagine que eu tenho ali, ó, sal de cozinha, NaCl, tá? Coloquei esse sal em água, vai acontecer o quê? A dissociação, produzindo íons Na+ e Cl-. Esses íons Na+ e Cl-, eles vão interagir com as moléculas de água. Então, por isso, vão ser estabelecidas forças do tipo íon dipolo, né? Molécula de água é uma molécula polar, então dipolo. Íons, então íon dipolo. Ok? De que forma que esses íons vão interagir com as moléculas de água? Bom, Cl é Cl-, ele é um ânion. Ele é um íon de carga negativa. Então, eles vão interagir o quê? Com as moléculas de água pelo hidrogênio. Ó. Esses íons aqui negativos, os íons, né, cloretos, íons Cl-, eles serão atraídos pelo hidrogênio das moléculas de água, dessa forma aqui. Ok? Bom, e o sódio? O sódio é um íon positivo, ele é um cátion. De que forma que ele será atraído pelas moléculas de água? Ele será atraído pelo oxigênio das moléculas de água, já que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, né? Aqui na molécula de água, a gente tem no oxigênio uma carga parcialmente negativa. Então, ó, dissolver o sal de cozinha em água vai formar íons, né? Os íons cloreto, eles serão atraídos pelos hidrogênios das moléculas de água. E o íon sódio, Na+, né? O cátion Na+, eles serão atraídos pelos oxigênios da molécula de água. Tá joia? Positivo atrai negativo e vice-versa. Ok? Então, por isso são forças do tipo íon dipolo. É a interação entre íons, né, gerados por um composto iônico, e moléculas polares, como é o caso da água. Bom, resumindo tudo isso que a gente viu, né, sobre as forças intermoleculares, eu tenho aqui um esqueminha para vocês observarem. Nós temos, então, as forças intermoleculares, elas ocorrem sobre moléculas, né, elas atuam atraindo, né, as moléculas, mantendo as moléculas de uma substância no estado sólido e líquido unidas, né? Bom, se a molécula for apolar, o tipo de força que vai atuar sobre essa molécula é força do tipo dipolo induzido, né, ou forças de London, tá? Exemplos de moléculas que apresentam, né, esse tipo de força intermolecular: H2, N2, CO2, O2, qualquer tipo de molécula que seja apolar. Bom, se a molécula for polar, aí é possível outros dois tipos de forças aqui. Nós podemos ter as forças do tipo dipolo permanente, né, para moléculas como HCl, SO3, H2S, CO, CH3Cl, ou então, caso essa molécula seja polar e apresente hidrogênio ligada diretamente, ou a flúor, oxigênio ou nitrogênio, aí nesse caso o tipo de força observado serão as ligações de hidrogênio, ok? Então são forças mais intensas do que dipolo permanente e muito mais intensas ainda do que dipolo induzido. Agora nós temos um caso especial, que é quando eu tenho a interação entre uma molécula polar e um íon. Nesse caso, nós teremos a força do tipo íon dipolo, tá? Que é observada quando eu tenho, por exemplo, a solubilização do cloreto de sódio em água. Bom, com relação à força, né, com relação à intensidade dessas forças termomoleculares, nós observamos o seguinte, ó, dipolo induzida é a mais fraca, seguida pela dipolo permanente, depois ligação de hidrogênio e, por último, a interação do tipo íon dipolo, que são as mais intensas de todas. Ok? Pessoal, eu encerro por aqui então. Espero que tenha ficado claro para vocês esse conteúdo, né, de forças intermoleculares. Nós vimos os 4 tipos, tá? Espero que de alguma forma esse material possa auxiliar aí no estudo de vocês. Vou ficando por aqui então. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.